Bem-vindo ao Tour Quiz. E no vídeo de hoje, você terá que responder. Cada pergunta vale 10 pontos. Primeira fase. Que ano a Nintendo surgiu? Opção A, 1998. Opção B, 1889. Ou, opção C, 1996. A resposta correta é a opção B, 1889. A gigante dos videogames. A Nintendo foi fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi. No começo, ela fabricava cartas de Hanafuda, tradicional jogo de cartas japonês, e outros tipos de baralhos e colecionáveis. Segunda fase. Qual é o nome do macaco que aparece no jogo Super Mario? Opção A, George. Opção B, Bob. Ou opção C, o Kiki. A resposta correta é o Kiki, onde o macaco ladrão de chapéus no jogo Super Mario 64 faz aparições em outros games, porém com o nome de o Kiki. Acredita-se que tenha mudado seu nome em cartório para despistar as autoridades, já que em Mushroom Kingdom o roubo de chapéus é considerado crime de primeiro escalão. Terceira fase. Qual é o nome do personagem que acompanhou Mario em algumas de suas viagens? Opção A, Baby. Opção B, Yoshi. Ou opção C, Horse. A resposta correta é Yoshi, onde o Yoshi foi criado pelo designer gráfico Shigefumi Ino, em resposta ao grupo de designers da Nintendo, que estavam manifestando o desejo de uma viagem de Mario em um dinossauro. O nome Yoshi corresponde a pelo menos 3 ideogramas japoneses: Ji, boa sorte; I, justo, honrado; e Lian, bondoso, virtuoso e respeitável. Quarta fase. Qual é o principal vilão do universo Super Mario 64? Opção A, King Bob-omb. Opção B, Rei Bowser. Ou opção C, Gon-omba. A resposta correta é o Rei Bowser Koopa, conhecido no Japão como Koopa ou somente Bowser. Ele é o principal vilão do universo Mario, consagrado à franquia da Nintendo, e também um dos mais famosos vilões da empresa. Quinta fase. Donkey Kong foi vilão em algum jogo? Opção A, verdadeiro. Opção B, falso. A resposta correta é verdadeira. Apesar de ter se tornado um dos maiores nomes no mundo dos jogos, Mario fez sua estreia na primeira versão de Donkey Kong. O encanador não tinha nome oficial e ficou conhecido como Jumpman, já que saltava por plataformas onde o coadjuvante vilão, Donkey Kong, lançava alguns barris dificultando a sua subida para salvar a princesa no final da fase. Sexta fase. Qual é o nome da namorada de Donkey Kong? Opção A, Tiny Kong. Opção B, Dixie Kong. Ou opção C, Candy Kong. A resposta correta é Candy Kong. A gorila charmosa que aparece a primeira vez em Donkey Kong Country é a namorada do DK. Ela ficava em todos os mapas com sua barraquinha, servindo de auxílio para que pudéssemos salvar o jogo. Candy também apareceu em Donkey Kong 64, onde ajudou o resto da família fornecendo melancia para aumentar o HP e instrumentos que ajudaram na luta contra os Kremlins. Sétima fase. Qual é o nome do pai de Donkey Kong? Opção A, Cranky Kong. Opção B, Donkey Kong Jr. Ou opção C, Funky Kong. A resposta correta é Donkey Kong Jr. A sequência do jogo de 1981 foi Donkey Kong Jr., que trouxe o filho do gorila Cranky como protagonista. No título, jogamos com um gorila filhote que tenta libertar o seu pai de uma jaula. Mais tarde, é revelado que o mesmo personagem viria a ser o pai do gorila mais famoso do mundo dos games, o Donkey Kong. Oitava fase. Qual o nome do macaco que tem medo de altura no Donkey Kong? Opção A, Swanky Kong. Opção B, Chunky Kong. Ou opção C, Funky Kong. A resposta correta é Chunky Kong. Primo de Dixie e Tiny e irmão mais velho do Kid, Chunky aparece pela primeira vez em Donkey Kong 64 como um gorila extremamente forte. Porém, o que ele tem de força, às vezes lhe falta em coragem. Ele também tem medo de altura. Nona fase. Em qual país ocorreu o acidente de Blanca onde sofreu mutações? Opção A, Hong Kong. Opção B, Brasil. Ou opção C, Rússia. A resposta certa é o Brasil, onde Blanca nasceu em 1966. Uma das versões de sua origem é que estava em um avião quando o veículo foi derrubado pela Shadalo, a organização má comandada por Mestre Bison. Ainda criança, sofreu uma mutação que deu feições bestiais, cor verde e capaz de dar choques elétricos. Décima fase. Como era chamado o personagem ao lado? Opção A, Balrog. Opção B, Vega. Ou opção C, Mestre Bison. A resposta certa, na verdade, é uma das curiosidades mais famosas do game, mas não podia ficar de fora. Quando Street Fighter 2 chegou ao ocidente, a Capcom decidiu trocar nome de alguns vilões. É o caso de Balrog, que nos Estados Unidos mudou para Vega, para não correrem o risco de serem processados. 11ª fase. Houve protótipos de hackers no Street Fighter 2? Opção A, verdadeiro. Ou opção B, falso. A resposta certa é verdadeiro. O jogo da Capcom era tão popular que os jogadores começaram a usar códigos e outros métodos de trapaça para melhorar suas experiências. O mais famoso deles foi chamado de Street Fighter 2 Rainbow Set, que adicionava movimentos alternativos, bolas de fogo controláveis e várias outras novidades. A desenvolvedora usou as criatividades tops e as inseriu em Street Fighter 2 Turbo.
Hyper Fighting. Obrigado por nos assistir. Deixe aquele joinha, inscreva-se, clique no sininho de notificação e deixe nos comentários de qual cidade você é e os acertos.